Olá, amigos. Hoje é 9 de março e eu venho fazer um vídeo muito preocupado com o que está acontecendo no governo Bolsonaro. Devido aos incidentes do Carnaval, depois do Twitter e depois do rompimento do Olavo de Carvalho com alguns membros do governo Bolsonaro, eu fico preocupado porque essa divisão dentro das nossas hostes, isso não é legal. Isso aí é levar água ao moinho comunista. Nosso inimigo é o comunista, é o esquerdista, o doente mental esquerdista. Esse é o nosso inimigo, que arrasou com a cultura, destruiu a educação, corrompeu o povo brasileiro, assaltou o povo brasileiro. Governos comunistas de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma produziram, em média, de 55 a 65 mil homicídios por ano. Nunca tivemos uma coisa desse tipo. Era hora de nós nos unirmos, mas o que a gente está vendo é uma divisão. Justo no momento em que um novo ministro da Educação chega com uma mensagem bem clara, bem nítida, mas parece que estão puxando o tapete do professor Ricardo. Vou tentar separar as coisas. Existe no governo Bolsonaro uma clara decisão de combater a babiloniofilia, a pornografia, a pedofilia desses esquerdistas, tanto os do poder, quanto aqueles que estão na oposição, quanto aqueles que labutam na sociedade, na mídia especialmente, artistas que se comportam como animais e passam uma ideia de país depravado para o mundo inteiro. Bolsonaro não está afim de continuar com essa imagem do Brasil um país depravado, um país de putaria carnavalesca, onde o carnaval é todos os dias do ano. Ficou muito claro que ele não quer saber disso. Por isso que ele fez aquele Twitter, que até estrategicamente foi muito bem feito. Embora muita gente que não entenda, que não devia ter mostrado, porque isso fere o decoro do presidente. Mas essa altura do campeonato, em plena Babilônia, o Bolsonaro com um Twitter fez mais do que 10 anos de nós escrevendo e fazendo vídeos e reclamando, denunciando a putaria petista. Ele fez num único vídeo. Ficou muito claro que aquilo que esses comunistas faziam antes era arte, e agora o Bolsonaro mostrou que é pornografia, num único Twitter. As crianças viram. Bom, o que essas crianças têm visto nos últimos 20 anos, se não um desfile de putaria na Rede Globo, especialmente, uma mídia safada, uma rádio gaúcha miseravelmente esquerdista, burra, Folha de São Paulo, UOL, mídias nojentas, mentirosas, sempre quiseram um mal para o Brasil, pois eles conseguiram fazer do Brasil um país exemplo de pornografia para o mundo inteiro, um país classe Babilônia. Se esse vídeo tivesse que ter um título, seria esse: Brasil, classe Babilônia. Pois o Bolsonaro quer acabar com isso. Claro que o viés dele é um anti-ideológico, quer combater a ideologia que levou à pornografia, à depravação da sociedade, com a corrupção moral das crianças, dos estudantes, que depois de 25 anos, graças aos ingentes esforços de Fernando Henrique Cardoso, o primeiro grande destruidor da cultura brasileira, vendeu o Brasil para interesses sórdidos estrangeiros. Então nós estamos vendo isso, um governo o povo tão cansado de ser humilhado e roubado por comunistas, resolveu fazer uma nova opção e não errou nessa opção. Bolsonaro tentou se cercar dos seus militares. Mas aqui tem um problema. Muitos militares ainda têm o pensamento antigo. Esse pensamento antigo, reacionário,
Não é porque eles são militares, é porque eles são militares de uma casta antiga que o mundo já deixou para trás. São positivistas, cientificistas. Essa é a própria crítica do ministro Ricardo. Ele sempre disse isso, ele nunca ocultou. E agora está tendo dificuldades em conviver com militares que, querendo fazer as coisas apenas do modo deles, estão se atrapalhando com a política. A política não é para militares. Política feita por militares não pode dar certo. Embora não fuja a razão a eles, no aspecto moral, ético, de tentar mostrar o que é honestidade, o que é um país limpo, moralmente até inocente, é possível, desde que seja erradicada a corrupção socialista, marxista, leninista, das nossas escolas, das nossas universidades, das nossas ruas, em todas as partes. É isso que nós precisamos varrer. Eles sabem disso, os militares sabem disso. Mas o trato da política é diferente. Por exemplo, eles não conseguem entender que nós vivemos num país socialista, onde o povo pensa segundo as linhas mestras do jargão socialista. Todas as palavras de ordem são socialistas. Direitos socialistas dados a minorias que não satisfeitas em ter liberdade e direitos como qualquer cidadão, que é mostrar-se sexualmente em público. Isso não é cabível em nenhum país civilizado, isso é barbárie. Mas tem que haver um certo jogo de cintura para se lidar com situações dessas. Como estamos num país socialista, social-democrata, de inspiração fabiana, gramsciana, o Bolsonaro parece não saber disso, o ministro Ricardo sabe disso, mas o Bolsonaro parece não saber disso, e tenta travar diálogo com canalhas do Congresso brasileiro. Rodrigo Maia é um grande canalha, e o cara continua sendo presidente da Câmara dos Deputados. Esse arranjo em troca de votos para aprovar a reforma da Previdência, essa é a grande cartada, parece, mas existem outras cartas na mesa. Então, a minha visão desse instante quanto à retirada dos ex-alunos do Olavo do governo Bolsonaro, se deve a razões que nós vamos saber cada vez mais. Alguns desses alunos, já deram a pista, já disseram o que está acontecendo. Existem 3 grupos de poder em volta do MEC. O Ministério da Educação e Cultura é um monstrengo com um orçamento de 100 e tantos bilhões para gastar por ano. O Brasil é um país que mais investe do seu PIB na educação, 6% do PIB na educação. 6% do PIB é muito dinheiro. É 3 vezes o orçamento do MEC anual. 300 bilhões. E o que nós temos? Os piores lugares no ranking da educação comparado com outros países do mundo. É evidente que esse dinheiro foi rasgado, foi jogado fora. E isso tem que desaparecer. O professor Ricardo se juntou com o Sérgio Moro para fazer um lava-jato dentro do MEC. Pronto. Foi o que bastou. As mamatas que iriam aparecer, as safadezas do FIES, do ProUni, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e das empresas, das superempresas no mercado comercial educacional, com parcerias de companhias estrangeiras. Isso domina inteiramente esse mercado. 31% dos alunos que são financiados para faculdades privadas são através de uma única empresa. Essa empresa se transformou na maior empresa comercial de educação do planeta, com aporte de recursos estrangeiros e de grandes conglomerados financeiros americanos. Então, esse comprometimento que vem desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso, é isso que nós estamos tendo. Fernando Henrique Cardoso, ele, ao chegar ao poder,
ele já tinha alinhavado, junto com o seu ministro da Educação, o que ele iria fazer com a educação. Seria um misto de privatização da educação para ele se inserir no mercado internacional. Fernando Henrique Cardoso, para poder governar, ele teve que fazer concessões ao dinheiro estrangeiro, ao FMI, a bancos europeus também. E aí não hesitou em sacrificar a educação. A corrompeu com essa pornografia que hoje o Bolsonaro denuncia, ao mesmo tempo em que enriquecia parceiros tucanos lá de Minas Gerais. Quando chegou a vez do Lula ser presidente, esse parceiro se passou para o lado dele, depois fez campanha para Dilma, esse parceiro se tornou amigo íntimo do Lula. Lula viajava no jatinho particular dele, e esse sujeito fez um império que leva muito dinheiro. As empresas que ele controla, ou que alguém controla por ele, já estão batendo em 34 bilhões. Esses são os ativos dessa empresa, 34 bilhões. É um quarto do orçamento do MEC. Como gente deles estão em todos os postos, ou estavam em todos os postos do MEC, esses mesmos postos que foram trocados pelo ministro Ricardo, e daí a confusão, e logo o Ricardo ainda vai se juntar com o Moro para investigar na polícia e na justiça a roubalheira dos dinheiros destinados à educação. É claro que iria abalar o governo, ia haver uma revolta. Isso aconteceu lá no dia 15 de fevereiro, quando as ações dessas companhias, mega companhias da educação privada brasileira, as ações caíram, despencaram. Ao acontecer isso, o governo ficou assustado, o governo foi assustado. Começaram as pressões. E gente politicamente fraca como Sérgio Moro, Ricardo Vélez e os próprios Olavetes, ex-alunos do Olavo, são fracos em política. Vou dizer a verdade para vocês, eu conheço o Olavo desde 99, colaborei com o Olavo muitas vezes no seu site, ainda antes do Mídia Sem Máscara, no Sapiense. Os que me conhecem há mais tempo são testemunhas disso. O Olavo não é bom de política. Ele se intitula cientista político, mas ele não é. Ele é um filósofo político, ele é um grande pensador, mas não um cientista político. Tem detalhes que escapam ao conhecimento do Olavo. E depois ele tem um pensamento estratégico equivocado em política. Ele já deu mostras disso em 2013, quando ele foi contra que o povo brasileiro saísse às ruas. Ele chamou todo mundo de idiotas úteis. Eu me lembro que eu fiz um vídeo naquele dia e eu me dizia muito feliz em ser um idiota útil. Eu era um daqueles 1,5 milhão de pessoas que estavam nas ruas naquele dia e que começaram a derrubar o PT do poder. O Olavo não percebeu isso. Ele não teve a sensibilidade política de perceber isso. Ele não tem um pensamento estratégico político. Então, está aí uma área que ele não deveria ter entrado. Por isso que ele saiu rápido, mandou seus alunos tirar o time de campo. Porque ele é inseguro nisso aí, ele faz bobagem e diz bobagem. E agora anda se desgastando inutilmente, por causa de questões pessoais, atraindo a ira, não só da esquerda, mas com companheiros que ajudaram a botar o Bolsonaro no poder e a derrubar e denunciar e ajudar a botar o Lula na cadeia. O Olavo não trabalhou muito para botar o Lula na cadeia, porque a maneira de se botar um vagabundo desse na cadeia é saindo na rua, aquilo que o Olavo não gostava. Se fosse só eu que fosse chamado de idiota útil, tudo bem, mas chamar todos de idiotas úteis, porque estavam saindo às ruas, isso é falta de visão política, estratégia política. Ele não é um cientista político, Olavo. Tirando isso, tudo bem. Ele funcionaria como um grande educador por baixo do pano, mas ele não tem que estar no palco, porque ele tem dificuldades no relacionamento com pessoas que divergem em 1/100º do pensamento dele. Não precisa discordar muito, metade do pensamento, 20%, 1/100º do pensamento, e ele já fica ouriçado. E ele briga cedo ou tarde. Com quantas pessoas ele já brigou? Eu sou testemunha de umas 15 pessoas que foram criadas por ele, inclusive. Então esse episódio Olavo e seus olavetes dentro do governo,
e agora parece que estão saindo, a coisa perigosa é que o encaminhamento diplomático do Ernesto Araújo e do próprio professor Ricardo ficam em risco, porque o lobby no Congresso, o lobby na Bolsa de Valores é muito forte. Vão haver pressões cada vez maiores para desestabilizar esse governo, porque Lava Jato no MEC significa fechar o MEC, o que aliás não seria nenhuma perda para o país, fechar o MEC. Mas aí, cadê o poder para isso? Cadê culhão para isso? Não vejo culhão no Moro nem no professor. Eu vejo só cérebro. E vejo muito fígado no Olavo. Então a coisa está mal parada. Por isso que eu disse no início desse vídeo que eu estou preocupado com o futuro próximo do país. Mas Bolsonaro tem uma saída. Alguém deve chegar no ouvido dele e dizer claramente que ele tem que denunciar essa quadrilha que enriqueceu às custas do MEC. Nós temos que lavar o MEC. Se não podemos fechá-lo, podemos lavá-lo. Raspar, desinsetizar, desratizar o MEC. E aí botar ficha na educação primária, no K2, como os empresários chamam. As séries iniciais, o ensino fundamental. Botar dinheiro aí. Não botar dinheiro na universidade. Não botar dinheiro em ProUni. Não botar dinheiro em FIES. E o FIES está com os dias contados. Daí a revolta toda. Isso não é cláusula pétrea. Isso é cláusula de malandro. Seu malandro Fernando Henrique Cardoso, que criou lá atrás o ProER, que virou essa porcaria hoje chamado FIES. E a vergonha chamada Enem. Um vestibular para burros, senão não entra ninguém na universidade. As universidades teriam que fechar as portas, porque não teria ninguém à altura. É por isso que tem advogado que não consegue passar na OAB. Não é verdade? Qualquer exame de ordem, eles estão rodando. E não é só advogados. O ensino brasileiro está formando milhões de burros com diploma. Está na hora de nós, sociedade, nos virarmos por nossa conta. Nós vamos ter que fazer a nossa homeschooling, nós vamos ter que organizar as nossas escolas. Se esse governo permanecer intacto, pelo menos até o fim do ano, superando essa tempestade, bom, teríamos conseguido avançar bastante, com Olavo ou sem Olavo. Mas espero que o Bolsonaro fique e que depois dele venha alguém melhor do que ele em todos os sentidos. O único sentido que o Bolsonaro não precisa mudar nem melhorar é o sentido moral. Ele é inatacável por esse lado. Ele foi o único brasileiro no parlamento a gritar contra a cambada comunista, esses assassinos, durante 20 anos. Ele denunciou esses ladrões. Então esse homem merece crédito pelo que ele é. Agora, os que se acercam dele por poder, por fome de poder, ele tem que ter cuidado. Ele imaginou que alguns grupos de generais poderiam fazer esse serviço, mas esses generais também estão atrasados. Nós precisamos de uma nova ESG, de uma escola superior de guerra mais moderna. Aquela mesma que o professor Ricardo dava aula. Esse é o recado de hoje.